Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos Es para mí un presentes. privilegio muy grande É para mim um privilégio muito estar grande con ustedes en esta ocasión estar com vocês nesta para ocasião compartir con ustedes para compartilhar com unos vocês momentos de uns compañerismo momentos de espiritual companheirismo espiritual alrededor del programa divino ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo final, correspondente a este tempo final, para lo cual para o qual quiero leer en Apocalipsis capítulo 16, verso quero 15. ler em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, Donde nos dice de la siguiente manera: onde nos diz da seguinte maneira: He aquí yo vengo como ladrón. Eis que venho como ladrão. Bienaventurado el que vela Bem-aventurado aquele que vigia y guarda sus ropas e guarda as suas para que vestes no ande desnudo para não andar nu y vean su vergüenza. e não se veja a sua vergonha. También leemos Também lemos en Primera de Tesalonicenses em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versos 1 al 3, versículos 1 ao 3, donde dice: onde diz: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Que cuando digan paz y seguridad, Quando andarem dizendo a paz e segurança, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, então lhes sobrevirá repentina destruição, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vosotros, hermanos, Mas vós, no irmãos, estáis en tinieblas, já não estáis em trevas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nós não somos da noite nem das trevas. Por tanto, no durmamos como los demás, Não durmamos, pois, como os sino demais, velemos y seamos sobrios. mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pues los que duermen de noche duermen, Pois os que dormem, dormem de noite, y los que se embriagan de noche se embriagan. e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Pero nosotros que somos del día, seamos Nós- sobrios, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente con Él. vivamos juntamente com Ele. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com Sua palavra y nos permita entenderla. e nos permita entendê-la. En esta noche
Nesta noite, nuestro tema es nosso tema é el misterio de su venida o mistério da sua como vinda ladrón como en la ladrão noche. na noite. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, quero ter a bondade. El misterio de su venida O mistério da sua vinda es el misterio más grande é o maior mistério del cual do qual ni los cielos nem os céus sabían acerca de este misterio, sabiam sobre este mistério, pues Jesucristo dijo, pois Jesus Cristo disse, hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, falando sobre a vinda do Filho do Homem, que el día y la hora, que o dia e a hora, ni aun los ángeles del cielo nem os anjos do céu sabían. sabiam. Ahora Él nos dijo Agora ele nos disse cómo sería el tiempo como seria o de su tempo venida. da sua vinda. Él nos dice Ele nos disse en San Mateo em São Mateus y en San Lucas e em São Lucas y en San Marcos e em São Marcos acerca del tiempo de su venida sobre o tempo da sua y vinda nos muestra e nos las mostra cosas que estarán sucediendo as coisas que estarão en el acontecendo programa divino no programa para que divino nosotros podamos entender para que nós possamos entender el tiempo de su venida o tempo da sua vinda y no estemos e não ignorando estejamos ignorando las cosas que Dios estará haciendo as coisas que Deus estará fazendo, como el mundo como o mundo que vive en tinieblas que vive em y trevas oscuridad. e escuridão. Pero Pablo nos dice Mas Paulo nos diz que nosotros no somos hijos de la noche, que nós não somos filhos da ni noite, tampoco hijos de las tinieblas, nem filhos das trevas, para que aquel día para que aquele el día dia, de su venida o dia da sua y la vinda hora de su venida e a hora da sua nos tome a vinda nosotros nos tome, como ladrón en la noche. nos surpreenda como ladrão à noite. Pero para el mundo Mas para o será de mundo noche, será de noite, espiritualmente hablando, espiritualmente falando, porque estará el mundo porque o mundo en estará oscuridad em espiritual. escuridão espiritual. El profeta Isaías, O profeta Isaías, en el capítulo 60, no capítulo 60, dice, nos diz: levántate, levanta-te, resplandece, porque ha resplandece, venido tu luz, pois veio a tua y la luz, gloria de Jehová e a glória do ha Senhor nacido sobre ti. vem nascendo sobre ti. Eso es Isso é la segunda venida de Cristo a segunda vinda de para el día Cristo postrero, para o último dia, naciendo sobre nascendo los escogidos de Dios. sobre os escolhidos de Deus. Y la segunda venida de Cristo E a segunda vinda de para los Cristo escogidos de Dios, para os escolhidos para la de Deus, iglesia del Señor para a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus es Cristo, como el sol de justicia é como o sol de justiça resplandeciendo, es resplandecendo, como el sol é naciendo, como o sol nascendo, como nos dice el profeta como nos diz o Malaquías profeta Malaquias, en el capítulo 4, no capítulo 4, mas a los que vós, teméis mi os que nombre, temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, como la venida del Señor como a vinda do la Senhor, venida del Hijo del a Hombre vinda do Filho do para el Homem mundo para o mundo en é tiempo de la em noche, tempo da noite, como ladrón en la noche, como ladrão à pero noite, para los escogidos de mas Dios, para os escolhidos de Deus, es como el sol de é justicia como o sol de justiça resplandeciendo en el resplandecendo día postrero, no último en dia, el día del Señor. no dia do Senhor. Ahora, para poder Agora, comprender para poder compreender este mistério, que é o maior mistério, el cual o qual ni en el cielo ni en la tierra nem no céu nem na terra se conocía, se conhecia, para el día postrero para o último será dia cumplido este misterio, será cumprido e este los mistério escolhidos de e Deus os escolhidos de estarão Deus vendo estarão la vendo venida del Señor. a vinda do Agora Senhor. dice, Agora diz: levántate, levanta-te, resplandece, resplandece, porque ha venido tu luz. pois veio a tua luz. Jesucristo dijo, Jesus Cristo yo disse: soy la luz del mundo. eu sou a luz do E el mundo, que me sigue e quem me no segue andará em tinieblas, não andará em mas trevas, tendrá mas terá la luz de la a vida. luz da vida. Él es la luz del mundo. Ele é a luz y do de mundo cada uno de e nosotros de cada um de en nós su primera venida em sua primeira vinda también e en su também segunda em venida. sua segunda vinda.
y la gloria de Jehová e a glória do fue Senhor manifestada foi en la primera manifestada venida de Cristo na primeira vinda de y Cristo está prometida e está para ser prometida manifestada para ser en la manifestada segunda venida na de Cristo. segunda vinda de Pues la Cristo. promesa es Pois a que el promessa Hijo é del Hombre que o Filho do vendrá Homem en la gloria de su virá Padre na glória do seu con Pai sus ángeles com os seus y anjos entonces e pagará então recompensará a cada um conforme a sus obras. segundo as suas San Mateo, obras. capítulo São 16, Mateus capítulo verso 16, 27 al 28. versículo 27 ao Y luego 28. tomó a Pedro, Jacobo E y depois Juan tomou consigo Pedro, en el Tiago e João, capítulo 17 no de San capítulo Mateo, 17 de São los llevó Mateus, para tu monte os alto, levou em particular a um y se alto monte e transfiguró se delante de transfigurou ellos, diante y deles, su rostro e seu rosto resplandeció como el sol. resplandeceu como o sol. Está mostrándonos Cristo ahí, Cristo está nos mostrando aí la venida del Hijo del a Hombre en su vinda do reino, Filho do Homem em seu reino, con sus ángeles, com seus pues anjos, aparecieron allí pois Moisés apareceram ali y Moisés Elías, e Elias hablando con Jesús. falando com Jesus. Porque los ángeles Porque os anjos de la venida del Hijo da del vinda Hombre do Filho do Homem son Moisés são y Elías. Moisés e Son Elias. los dos São olivos as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 y Zacarías e capítulo Zacarias 4. capítulo 4. Los dos olivos, As que son duas los dos oliveiras, ungidos, que são os que dois estão ungidos delante que da estão presença de diante Deus, da presença de Deus, dos quais Jesus Cristo fala na parábola do trigo e do joio, como os anjos que o Filho do Homem envia para o tempo da colheita, para o recolhimento do trigo, para ser colocado no celeiro de Deus e o joio ser lançado no forno de fogo e ser queimado. O joio representa os filhos do mal e o trigo e o representa trigo representa os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. Os filhos do mal serão queimados, como diz Jesus Cristo, e isto ocorrerá durante a grande tribulação, onde o fogo atômico será desatado, e todo tipo de fogo será desatado por causa do fogo atômico que vai se desatar e queimará os maus. E agora, vejam vocês, como também o profeta Malaquias falou desse dia ardente que vem, e diz no capítulo 4, versículo 1, porque eis que vem o dia ardente como forno, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como estopa. O dia que virá os abrasará, disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Isto é o que está profetizado para acontecer no último dia, no tempo final, no tempo em que o mundo estará vivendo em escuridão e trevas, porque estará vivendo de noite espiritual. É noite espiritual para a humanidade. Esse tempo no qual nós vivemos. Por isso diz, eis que trevas cobrirão a terra, diz Isaías no capítulo 60, versículo 2. Eis que trevas cobrirão a terra e escuridão as nações. Mas sobre ti, falando dos escolhidos, dos membros do corpo místico de Cristo, mas sobre ti, o Senhor vem surgindo, amanhecerá o Senhor. Ou seja, sobre ti nascerá o sol de justiça. Amanhecerá o Senhor, o sol de justiça, Jesus Cristo, em sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é a vinda do sol de justiça resplandecendo em um novo dia dispensacional. Na manhã de um novo dia dispensacional, pois é na manhã que nasce o sol. E aos que temem meu nome, nascerá o sol da justiça, diz Deus por meio do profeta Malaquias, no capítulo 4. E em suas asas trará salvação. Agora o sol literal não tem asas literais, mas que o que tem são os raios de luz que iluminam a humanidade.
o sol de justiça, que é Jesus Cristo em sua segunda vinda, não tem asas literais, mas que o que tem são os seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, um de cada lado, como foram vistos no Monte da Transfiguração. Essas são as asas do sol de justiça, são os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias, que é para a salvação de todos os filhos e filhas de Deus. Porque Jesus Cristo disse em São Mateus 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Para isso é o ministério dos seus anjos, para o último dia, para este tempo no qual nós estamos vivendo, para o chamado da grande voz de trombeta dos escolhidos de Deus por meio dos ministérios de Moisés e Elias, por meio dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, enviados para essa grande colheita que no último dia será realizada. Por isso é que nos fala Cristo em São Mateus, capítulo 24, e São Marcos, capítulo 13, sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens, vestido de uma nuvem, ou vindo nas nuvens do céu. E diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. Para quê? Para recolher os seus escolhidos no último dia. Seus escolhidos são os últimos membros do corpo místico de Cristo que serão chamados, juntados e colocados no corpo místico de Cristo no último dia. E preparados para serem transformados e raptados nesse último dia. E levados à ceia das bodas do Cordeiro. Sem os ministérios dos anjos do Filho do Homem, não há recolhimento para os escolhidos de Deus no último dia, nem há preparação para ser transformados e raptados nesse tempo final. É por meio desses ministérios dos anjos do Filho do Homem que Jesus Cristo estará juntando todos os seus escolhidos para o mundo, este tempo ou dia em que tudo isso estará acontecendo. É de noite, mas para os filhos e filhas de Deus será de dia, porque será em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Um dia diante de Deus para os seres humanos é um milênio, ou seja, 1000 anos. E 1000 anos nossos são para Deus somente um dia. E agora, vejam vocês que São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, nos falou do dia do Senhor que virá como ladrão na noite. O apóstolo São João esteve no dia do Senhor, nessa visão apocalíptica, e vamos ver o que ele viu e escutou no dia do Senhor. Ele foi transportado ao dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz assim: João apóstolo diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. A que dia São João foi? Ao dia do Senhor. Ele foi em espírito. Ele foi transportado em seu corpo teofânico, em seu espírito teofânico, ao dia do Senhor, que para ele estava no futuro. E diz: e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que João escutou no dia do Senhor? Uma grande voz como de trombeta.
E isto é o que os filhos e filhas de Deus estarão escutando no dia do Senhor, que virá para a raça humana como ladrão à noite. Diz o apóstolo São João. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A voz de quem é essa grande voz de trombeta? É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo no dia do Senhor. É a voz do nosso Senhor Jesus Cristo falando a todos os seus filhos no dia do Senhor. Agora vamos ver qual é o dia do Senhor, do qual Jesus Cristo também falou. Jesus Cristo falou em São João, capítulo 6, versículo 39 em diante. Porque este dia do Senhor é muito importante no programa divino. Vamos ver algumas das coisas que acontecerão no dia do Senhor. Uma delas é a vinda do Filho do Homem. Em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40 diz: Jesus Cristo. E essa é a vontade daquele que me enviou, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. E esta é a vontade del que me ha enviado, pois a vontade do meu Pai que todo aquele que vê ao Hijo e crê em ele, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o dia postrero? Qual é o último dia? Para poder compreender qual é o último dia, necessitamos compreender quais são os últimos dias. Para o último dia, Jesus Cristo disse que ressuscitará os crentes nele que partiram deste corpo terreno, ou seja, que seus corpos físicos morreram, e essas pessoas se encontram no paraíso, vivendo em seu corpo teofânico. Agora, vejamos o que a Escritura nos ensina. São Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 10, nos diz da seguinte maneira, e eu quero ler essa passagem para que tenhamos o quadro claro das coisas das quais São Pedro fala e das quais Jesus também falou. Ele diz algo aqui que não pode ser ignorado. Diz: Mas, amados, não ignoreis isto. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que para com el Senhor dia é como 1000 anos e 1000 anos como dia. Que para o Senhor, dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Segundo alguns la tienen por tardança. Ainda que alguns a têm por tardia. Sino que es paciente para con nosotros. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguno perezca, não querendo que ninguém se perca, sino que todos procedam al arrependimiento, senão que todos venham a arrepender-se. Pero el día del Señor, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Vendrá como ladrão en la noche. Virá como ladrão na noite. En el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Os céus passarão com grande estrondo. E os elementos ardendo serão deshechos. E os elementos ardendo se desfarão.
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. E a terra e as obras que nela há serão descobertas, queimadas. Aqui podemos ver lo que viene para la o humanidad. que vem para a humanidade. Y sigue diciendo, E continua dizendo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, ¿cómo no debéis andar en santas y piadosa manera de vivir? que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos em que os céus em fogo se dissolverão y los elementos siendo quemados se fundirán. e os elementos ardendo se fundirão? Agora, vean ustedes vejam vocês que cuando nos habla que quando nos fala del día del Señor do dia do Senhor para los seres humanos, para os seres humanos, es un milenio. é um milênio. Y ahora E agora vamos a ver lo que son los vamos días ver o postreros. que são os últimos dias. El apóstol San Pablo O apóstolo São nos habló de Paulo los días nos postreros falou dos en últimos su dias carta a los Hebreos, em sua carta aos capítulo Hebreus, 1, verso 2, capítulo 1, versículo capítulo 1, verso 1 al 2, capítulo 1, versículo 1 ao 2, y dijo, e disse: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. ¿Para cuáles días dice San Pablo que Dios habló por el Hijo Para quais Jesucristo? dias disse São Paulo que Deus falou pelo Filho Jesus Cristo? San Pablo dice, São Paulo en disse, estos postreros días. nestes últimos dias. Y eran los días E de eram Jesucristo y los os apóstoles. dias de Jesus Cristo e dos Y han apóstolos. transcurrido E já transcorreram 2000 años, 2000 y todavía anos estamos viviendo e ainda estamos en los vivendo postreros días. nos últimos dias. Porque los postreros días, Porque os últimos dias, delante de Dios, diante de para Deus, los seres humanos, para os seres son humanos, 3 milenios. são 3 milênios. Y comenzaron E los começaram postreros días os últimos en el dias tiempo del Señor no Jesucristo. tempo do Senhor Jesus Cristo. Por eso dice que Dios Por isso diz que Deus ha hablado falou en estos postreros días nestes últimos por dias Jesucristo. por Y ya han Jesus transcurrido Cristo. E já transcorreram 2000 años. 2000 anos. Y todavía estamos E ainda en los estamos postreros días. nos últimos dias. También tenemos Também el temos pasaje a del passagem libro de los Hechos, do livro de capítulo Atos, 2, capítulo verso 2, 14 en adelante. versículo 14 em diante. Esto fue en el día de Isso foi no Pentecostés, dia de Pentecostes, cuando recibieron el Espíritu de quando Jesucristo. receberam o Espírito de Jesus 120 Cristo, personas 120 en el pessoas aposento alto, no aposento alto hablaron en nuevas lenguas, falaram em novas las maravillas línguas de Dios, as maravilhas e as de Deus personas que estavam e as pessoas que em Jerusalém estavam adorando a em Deus, Jerusalém adorando a que Deus, habían venido de que diferentes tinham vindo naciones, de diferentes pero que eran nações, hebreos, mas que eram pero hebreus, se habían criado mas tinham en sido diferentes criados em naciones, diferentes muchos de nações, ellos, muitos en deles, donde también habían nacido, onde também y tinham hablaban los nascido idiomas de e otras falavam naciones. os idiomas de outras Quando nações. escutaram Quando estes escutaram 120 crentes estes em Cristo 120 crentes em hablar Cristo las maravillas de falar Dios as maravilhas en el de idioma Deus no de estas idioma otras personas, dessas outras se pessoas, preguntaban, se ¿no perguntavam: son todos estos não galileos são los que todos hablan? estes galileus os ¿Cómo que les falam? escuchamos hablar las Como maravillas de escutamos Dios falar as maravilhas en de nuestra Deus propia lengua em en la nossa cual própria nosotros língua hemos nacido? na qual nós nascemos? Y otros E outros burlándose, zombando, porque nunca faltan los porque nunca faltam burladores os cuando zombadores Dios está quando cumpliendo su Deus promesa, está cumprindo sua promessa, diziam: están llenos de mosto. estão cheios Ou seja, de vinho, estão ou seja, borrachos. estão bêbados, embriagados. Pero Mas para ese momento para esse e para o que momento allí estava e sucedendo, para o que estava acontecendo ali, había Havia una contestación bíblica uma resposta São bíblica Pedro a qual São les iba a Pedro dar. ia dar. capítulo 2, verso 14 en adelante Capítulo del libro 2, de los versículo Hechos, 14 em diante do livro de Atos, dice, entonces diz- Pedro, poniéndose en pie,
Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Essa é a terceira hora do dia. A primeira hora é de 6 a 7 da manhã. A segunda hora é de 7 a 8 da manhã. E a terceira hora é de 8 a 9 da manhã. Essas 3 horas compõem a quarta vigília. Continua dizendo São Pedro, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias diz Deus: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. São Pedro diz, citando as profecias de Joel, que para os últimos dias Deus tinha prometido derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Sobre toda a carne crente em Jesus Cristo, Deus estava ali derramando do seu Espírito Santo e estava se produzindo um novo nascimento em 120 pessoas. E daí em diante, Deus continuou derramando do seu Espírito Santo e continuou produzindo o novo nascimento nos que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo. E assim se efetuou o novo nascimento em milhões de seres humanos do dia de Pentecoste até aqui. E o que Cristo disse a Nicodemos esteve se convertendo numa realidade quando disse: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pensou em um nascimento por meio de uma mulher, e Nicodemos já estava velho. E como estaria sua mãe? Se estivesse viva, se estivesse morta, era impossível para Nicodemos nascer de novo, na forma que ele pensava, com relação ao novo nascimento do qual Jesus Cristo falou. Mas Jesus Cristo disse que não era como ele pensava. Nicodemos pensava: como pode ser isso? Pergunta a Cristo: pode acaso o homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, que a pessoa necessita crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, para assim nascer de novo. Assim se efetua o novo nascimento em cada ser humano. E assim é como nasce no corpo místico de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim é como se cumpre o que Cristo disse a Nicodemos em São João capítulo 3, versículo 1 ao 6. E agora podemos ver que os discípulos de Jesus Cristo, mesmo que estivessem seguindo a Jesus Cristo, não tinham nascido de novo até o dia de Pentecoste. E o dia de Pentecoste começou Jesus Cristo a produzir o novo nascimento em 120 pessoas primeiro, e depois continuou com centenas e milhares de pessoas e milhões de pessoas que através destes 2000 anos que transcorreram, creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E assim tiveram Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, e também como o bode expiatório, como o bode expiatório para a reconciliação de cada pessoa com Deus, o qual se efetuava no meio do povo hebreu no dia 10 do sétimo mês
de cada ano. Mas agora não são necessários aqueles sacrifícios que o povo hebreu realizava, os quais eram tipo e figura de Jesus Cristo, o qual viria à terra em carne humana e morreria na cruz do Calvário como sacrifício perfeito pelo pecado para a nossa reconciliação com Deus. Por isso São Paulo disse: reconciliai-vos com Deus hoje. É em tempo presente, enquanto a pessoa está vivendo, que tem que se reconciliar com Deus. E para isso necessita o sacrifício de Jesus Cristo, representado no sacrifício do bode expiatório no dia 10 do sétimo mês de cada ano, no meio do povo hebreu. E agora, o povo hebreu não necessita mais sacrifícios de animaizinhos. E nenhuma pessoa necessita oferecer sacrifícios de animaizinhos a Deus. E até o povo hebreu também não necessita do templo, porque já não necessita efetuar aqueles sacrifícios que ele efetuava antes, porque Deus já proviu um sacrifício perfeito, Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Ele é o Cordeiro Pascual. E ele é também o bode expiatório para a reconciliação do povo com Deus e de cada pessoa como indivíduo com Deus. Por isso é que de Cristo até aqui, o povo hebreu entrou nesses problemas nos quais Jerusalém foi destruída, o templo também, e foram levados presos. E depois colocaram no lugar onde estava o templo a mesquita de Omar. Mas o povo hebreu já não necessita de um templo. Já tem um sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito é para os gentios e também para os hebreus. Mas porquanto o povo hebreu o rejeitou por estes 2000 anos, os pecados do povo hebreu estiveram sendo vistos por Deus, e a recompensa do pecado, o salário do pecado é morte. Por isso foram perseguidos. Hitler por poucos extermina. Hitler, Mussolini e Stalin por pouco extermina o povo hebreu. Mas pela misericórdia de Deus e promessas feitas por Deus com relação ao povo hebreu, Deus não permitiu que fosse desenraizado desse planeta Terra, exterminado desse planeta Terra o povo hebreu. Restaram as relíquias de Israel, os quais no último dia receberão o Messias, que virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, para se sentar no trono de Davi e reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E isto é para o último dia, ou seja, para o sétimo milênio. Tivemos os últimos dias, desde os dias de Jesus Cristo até aqui. Por isso São Paulo nos diz, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do seu Filho, ou seja, por Jesus Cristo, porque os últimos dias são 3 milênios, quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio, e assim começaram os últimos dias, e o ministério de Jesus Cristo foi efetuado no quinto milênio, no primeiro século do quinto milênio, e primeiro terço do primeiro século do quinto milênio. Portanto, o ministério de Cristo foi realizado nos últimos dias, no primeiro dos últimos dias diante de Deus, que para os seres humanos são os 3 últimos milênios. Assim que no primeiro dos 3 últimos milênios, que é o quinto milênio, Jesus Cristo teve um ministério aqui na Terra. E depois encontramos
que morreu, ressuscitou ressuscitou e e subiu ao céu vitorioso. E se sentou à destra de E se Deus. sentou à destra de E Deus. luego de estar en E el cielo, depois de estar no 10 céu, días después, 10 dias derramó de su depois, Espíritu Santo derramou do seu sobre Espírito 120 Santo sobre personas. 120 Todo pessoas. eso ocurrió también Tudo isso en los ocorreu días postreros. também nos En el últimos primero de los dias. días postreros, No primeiro o dos sea, últimos dias, en ou el seja, quinto milenio. no quinto Y milênio. luego, E las depois, 7 etapas de la iglesia as 7 gentil etapas da igreja han gentia transcurrido en los días transcorreram postreros nos también. últimos dias O também. sea, Ou en el seja, quinto y sexto no milenio quinto e sexto se han milênio cumprido se las diferentes cumpriram etapas as diferentes de la iglesia etapas gentil. da igreja E se le gentia. añadimos al E se calendario acrescentarmos ao los años de calendário atraso que os tiene, anos de atraso porque que el tem, calendario está atrasado, porque o calendário ya está atrasado, já en el estamos séptimo milenio. no sétimo milênio. Y si estamos en el séptimo milenio, E se estamos no sétimo milênio, que é el último o último de los días postreros, dos últimos dias, estamos entonces estamos en então el día postrero no último dia delante de Dios, diante que de para los Deus, seres humanos que para os seres es el humanos séptimo milenio. é o sétimo milênio. Ya estamos Já estamos en el primer milenio, en el primer no siglo primeiro século del séptimo milenio. do sétimo milênio. O sea que estamos Ou seja, que estamos en la mañana na manhã del séptimo día milenial. do sétimo dia milenial. Estamos en la mañana Estamos na manhã del día postrero do delante de Dios, último dia diante que de es el Deus, séptimo milenio, que é o para sétimo los seres milênio humanos. para os seres Ese es el humanos. día del Señor Esse é o dia do que Senhor vendría que como viria ladrón en la noche, como ladrão que à las noite, gentes que no as se darían pessoas cuenta não que el perceberiam séptimo milenio que o sétimo ha milênio comenzado, começou, porque están como porque estão de como noche, de en noite, tinieblas espiritualmente, em trevas y no espiritualmente saben e não lo que son sabem los días postreros, o que y são no os saben últimos lo que dias e es não sabem el o que día é postrero. o Pero último ahora, dia. Mas los escogidos agora, de Dios, os para el día escolhidos de postrero, Deus para o último son dia llamados y juntados são chamados e en la juntados mañana na manhã desse nuevo dia desse dispensacional novo dia y de ese nuevo dispensacional día milenial, e desse novo dia milenial, en donde se abre onde uma se nova abre dispensação. uma nova La dispensação, a dispensação do reino, que é a sétima dispensação, onde Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas em todas e a todas as em igrejas. todas e a todas, para todas as igrejas. Apocalipse, Capítulo 22, capítulo verso 22, 16. versículo Diz 16 diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia? O seu anjo mensageiro. Para quê? Para quê? Para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, na metade desse versículo diz, com essa voz de trombeta, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E as coisas que sucederão E as coisas que acontecerão depois dessas que já aconteceram durante estes 2000 anos que transcorreram, serão reveladas aos escolhidos de Deus. E vamos saber quais são as coisas que têm que acontecer no último dia, no sétimo milênio. Jesus Cristo disse, para o sétimo milênio, para o último dia, e eu ressuscitarei no último dia, ou seja, no sétimo milênio, que é o dia do Senhor. E agora, por meio de quem estará nos revelando todas essas coisas? Pois ele disse que as revelará aos que subirem onde ele está. Ele esteve de era em era, em seu corpo místico de crentes, em sua igreja. E em que era? Ou etapa da igreja de Jesus Cristo nós estamos vivendo hoje? Estamos vivendo na era da pedra angular. E na era da pedra angular, no último dia, ou seja, no sétimo milênio, é que Jesus Cristo nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer. E para isso diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16 e Apocalipse 22, versículo 6 nos diz assim: E disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem
são reveladas as coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro, porque esse é o instrumento do Senhor Jesus Cristo para o último dia, para o sétimo milênio. Assim como Jesus Cristo, durante todas essas etapas passadas, falou por meio dos seus apóstolos e por meio dos seus 7 anjos mensageiros, no último dia, no sétimo milênio, estaria falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Jesus Cristo em Espírito Santo estará em seu anjo mensageiro nos falando essas coisas. O anjo mensageiro de Jesus Cristo para o último dia é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, que vem revelando todas essas coisas a todos os filhos e filhas de Deus. Vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta com a qual são chamadas e juntados, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino chama e junta todos os escolhidos de Deus. E o portador dessa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como os escolhidos de Deus estarão sendo chamados e juntados, estarão obtendo o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer agora. Quantos sabiam que os últimos dias são o quinto, sexto e sétimo milênio? Quantos sabiam que os últimos dias tinham começado quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade? Não sabíamos. Todos pensavam que os últimos dias eram somente estes dias que estamos vivendo. Mas vejam vocês, começaram nos dias de Jesus. Agora, quando se fala do último dia, esse dia sim se refere exclusivamente a este tempo final no qual nós vivemos, porque é o último dia prometido para Cristo vir como ladrão na noite para o mundo, mas para os escolhidos será de dia, porque não somos filhos da noite, mas do dia. Não somos filhos do reino deste mundo, dos reinos deste mundo, mas que somos filhos do reino de Deus. E os filhos do reino de Deus são filhos do dia, são filhos de luz e não das trevas. Portanto, o dia do Senhor e sua vinda não nos pega de noite, mas nos pega de dia. Nos pega na quarta vigília do sétimo milênio. E a quarta vigília do sétimo milênio, em termos proféticos, são os primeiros 125 anos do sétimo milênio. Porque uma vigília tem 3 horas. E profeticamente, uma vigília, tendo 3 horas, sendo que um dia, diante do Senhor, para os seres humanos, são 1000 anos. Quanto é 1 hora diante de Deus? São 41 anos com 8 meses. E 3 horas são 125 anos. Os primeiros 125 anos do sétimo milênio corresponde à quarta vigília do sétimo dia diante de Deus, que para nós é o sétimo milênio, o dia do Senhor. Assim como o sábado para o povo hebreu foi o dia do Senhor, o sábado é o sétimo dia da semana. Agora, o sétimo dia diante de Deus, para os seres humanos, é o sétimo milênio, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos eternos e nós, os que vivemos, vamos ser transformados e teremos um corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo e viveremos por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo eterno, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes, porque Ele fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, nos redimiu com o seu sangue e nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo por 1000 anos
e em seu glorioso reino milenial para começar, e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver todas as coisas que estarão acontecendo no último dia, no sétimo milênio, onde a dispensação do reino se abre e se entrelaça com a dispensação da graça. E onde a mensagem do Evangelho do Reino é proclamada, porque essa mensagem é a grande voz de trombeta com a qual são revelados todos estes mistérios do reino de Deus e são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta, que é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação na quarta vigília do sétimo milênio. Encontramos que o Evangelho do Reino nos revela o grande mistério da vinda do Filho do Homem, da vinda como ladrão na noite para o mundo, mas para os seres humanos na manhã de um novo dia dispensacional, para vê-lo cara a cara manifestado no último dia, conforme a como ele prometeu, com o seu rosto como o sol, o rosto como o sol, visto lá no Monte da Transfiguração e no livro do Apocalipse, representa Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei. E quando nos fala do leão da tribo de Judá, está nos falando da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores também, porque o leão é o Rei dos animais. Estes dois tipos e figuras representam Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso é que Cristo, quando se transfigurou diante dos seus discípulos no Monte da Transfiguração, seu rosto resplandeceu como o sol. Porque sua segunda vinda no último dia será como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é, seu rosto resplandecendo como o sol. E agora podemos ver o mistério da sua vinda como ladrão à noite para o mundo, mas para nós como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o sol de justiça resplandecendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, no último dia, que é o sétimo milênio. Agora vimos o mistério da sua vinda como ladrão. Nós estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo da sua vinda, no tempo em que a vinda de Cristo seria revelada, manifestada para o mundo como ladrão à noite, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como o sol resplandecendo na manhã de um novo dia dispensacional. Porque aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Quando nasce o sol? Nasce na manhã. Pela manhã de um novo dia, na manhã de um novo dia sempre nasce o sol. E é na manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial que a segunda vinda de Cristo é prometida para vir como o sol de justiça resplandecendo no sétimo milênio. Agora nós chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos, ao tempo em que o mundo está de noite e em trevas, em escuridão espiritual, em escuridão quanto ao conhecimento de todas essas promessas relacionadas à segunda vinda de Cristo. E o mundo, a humanidade, nem sequer sabe o que são os últimos dias.
São Paulo nos Mas dice, São Paulo nos diz, vosotros no estáis en tinieblas, mas vós não estáis em trevas, para que aquele dia, ou seja, o dia do Senhor que virá como ladrão à noite para o mundo, vocês não estão em trevas, para que aquele dia, ou seja, o sétimo milênio, os tome, os pegue como ladrão à noite, mas que os pegue como? Os pegue como o sol de justiça, na manhã, nascendo, na manhã de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. Chegamos ao tempo da manhã de um novo dia milenial e de um novo dia dispensacional. Mas o mundo se encontra em escuridão e trevas espirituais. Mas nós, de São Paulo, não estamos em trevas, mas em luz. Porque somos filhos do quê? Do dia. Não da noite. E se somos filhos do dia, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor com seus anjos, não nos toma, não nos surpreende como ladrão à noite, mas que nos toma como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o Sol de Justiça, resplandecendo em nossos corações e nós, dando as boas-vindas a Jesus Cristo, o Sol de Justiça, em sua vinda, em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao dia do Senhor. O dia que surpreenderia a humanidade. O dia do Senhor. O sétimo milênio. Chegamos ao tempo em que todos os filhos de Deus estariam escutando a grande voz de trombeta, que é a voz de Jesus Cristo, Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos revelando o mistério da sua vinda neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério da sua vinda como ladrão à noite. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra completamente o entendimento para poder compreender estes mistérios do reino de Deus, dos quais Jesus Cristo falou, e todos os profetas e todos os apóstolos e mensageiros correspondentes a este último dia, e nos permita compreender estes mistérios do último dia e o maior mistério de todos, que é sua vinda, a vinda do Filho do Homem nesse último dia, no sétimo milênio. Como ladrão à noite para o mundo, mas como o sol de justiça para todos os filhos e filhas de Deus. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E em breve todos sejamos transformados e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E deixo com vocês o reverendo Jean Del Corto para continuar. Passem todos muito boa noite.